prontinho. Bom, pessoal, então hoje a gente vai iniciar, né, um conteúdo mais específico aqui da disciplina de Biologia Molecular Aplicada, onde a gente vai ver inicialmente, né, todos os conceitos envolvidos na replicação do DNA, né, as enzimas envolvidas, como que é esse processo, né, para que na próxima aula a gente veja a aplicação, né, porque a gente vai ver aqui inicialmente como que se dá esse processo de replicação do DNA em vivo, e na semana que vem a gente vai ver sobre a PCR, que é, né, uma técnica amplamente utilizada aqui dentro da disciplina, onde a gente manipula, né, fazendo essas replicações, só que in vitro. Então, é importante a gente entender como que ela ocorre em vivo, para que a gente faça essas aplicações posteriormente. Então, começando aqui, né, como que é essa replicação do DNA? Então, ela é dita semi-conservativa, porque de acordo aqui com esse esqueminha, né, a gente tem inicialmente uma dupla hélice parental, ou seja, uma fita ali de DNA original, e ela vai ser ali, né, a partir da sua duplicação, ela mantém ali uma fita molde, o qual aqui a gente vê na cor vermelha. E essa fitinha aqui em laranja, né, diz respeito a essa nova fita que está sendo ali sintetizada, baseada nessa fita molde. Então, por essa razão, né, que a replicação do nosso DNA, ela é dita como semi-conservativa, porque ela conserva uma fita que vai servir de molde para que haja a formação de uma nova fita. Então, aqui, né, a gente tem essa primeira representação, né, que nos indica esse conceito importante, onde a replicação do DNA se baseia nessa fita molde. E aqui à direita só um esqueminha, né, para a gente ver as características de pareamento dessas fitas de DNA, que foi o que a gente viu nas aulas anteriores, né, aqueles conceitos mais iniciais, né, onde a gente viu sobre os nucleotídeos, né, a gente viu aqui sobre as bases nitrogenadas que vão compor esse nucleotídeo, né, então aqui a gente tem um pequeno fragmento, né, de DNA. A síntese, a gente vai ver que ela sempre ocorre no sentido 5' 3', que então nós temos duas fitas. É importante lembrar que elas são complementares, né? Elas não são idênticas, elas vão ser complementares e elas são antiparalelas. Lembrando que essa ligação, né, entre as bases nitrogenadas, elas são altamente específicas. Então, aqui, por exemplo, em rosa, está sendo representada a adenina. Então, ela se liga ali de forma específica, né, através de duas pontes de hidrogênio, ela vai se ligar na timina, que aqui é o amarelinho. E baseado aqui na legenda, a gente vê que o vermelho é a guanina, que se liga através de 3 pontes de hidrogênio, se liga à citosina. Então, essas ligações, né, elas são altamente específicas. Então, por isso que foi importante a gente rever esses conceitos nas aulas anteriores, porque a partir daqui, né, a gente vai ver como que é feita essa replicação, as enzimas envolvidas, para a gente entender como que a PCR funciona. Então, prosseguindo aqui em mais uns esqueminhas, né, para a gente reforçar bem como que é esse processo de replicação. Né? Então, aqui à esquerda, a gente vê essa ligação dos nucleotídeos, né, representando a estrutura molecular deles. Então, relembrando lá das aulas passadas, a gente vê aqui uma extremidade 5', aqui um grupo fosfato, se ligado à pentose, e aqui à direita, né, uma letrinha representando a uma determinada base nitrogenada. Então, aqui a gente vê a estrutura de um nucleotídeo se ligando a outro e assim sucessivamente.
Então, aqui nesse esqueminha à esquerda, a gente vê os nucleotídeos, né, consecutivos. Eles são ligados ali de forma covalente, por meio aqui dos grupos fosfatos, que faz essa ligação fosfodiéster, que é o que mantém cada nucleotídeo ali, né, unido um ao outro. Então, aqui à esquerda seria parte dessa visualização, dessa ligação dos nucleotídeos, que vai compor essa fita de DNA. E já aqui à direita, a gente vê o esquema de replicação, né? Como que ele se dá. Então, nós vimos que ela é dita semiconservativa, porque ela vai manter um molde. Esse molde pode ser chamado de fita líder, essa primeira aqui, ou fita contínua. E aqui a fitinha de baixo, ela pode ser chamada de fita retardada ou fita descontínua, porque a gente vai ver que nesse segundo modelo aqui, forma-se os chamados fragmentos de Okazaki. Né? Então, pessoal, em relação a essa visão, né, da replicação do DNA com as enzimas envolvidas, né, vocês já tiveram algum contato nessa ótica de visão? Ah, beleza. Só para eu ter uma ideia, né? Porque na genética vê sobre um outro ponto de vista. Aqui, né, a gente já entra mais na biologia molecular, que é onde tem a união, né, dos conceitos, porque a biologia molecular ela é formada majoritariamente pela genética em associação com a bioquímica. E é a partir daqui, né, dessa replicação do DNA, que a gente vai ver todos esses conceitos envolvidos. Então, vamos lá. Né? Então, aqui a gente tem a fita contínua ou fita líder. É aquela em que a síntese segue a mesma direção do movimento da forquilha de replicação. Vejam só, essa linha aqui em vermelho claro é a fita nova que está sendo recém-sintetizada, né? Porque a gente tá vendo aqui um momento estático de algo ali que é dinâmico, né? Então, aqui no final, eu trouxe um vídeo, né, para ficar mais fácil de compreender. Mas aqui, então, seria a fita líder, é aquela molde. E aqui essa fita vermelhinha, vejam só que ela está seguindo o mesmo sentido dessa forquilha de replicação. O que acontece ao contrário aqui na fita retardada, que pode ser chamada também de fita descontínua. A gente vê aqui embaixo, né, nessa parte aqui inferior, que essa fita é aquela onde a síntese, vejam só, ela está no sentido contrário aqui dessa forquilha de replicação. A gente tem esses sentidos opostos, pessoal, porque a síntese ela é sempre do sentido 5', 3', e aqui as fitas elas são antiparalelas. Então, se a gente observar, né, aqui na linha de cima, ela tá 3', aqui 5'. Então, consequentemente, a síntese, uma vez que ela obedece esse sentido de 5', 3', ela vai ocorrer aqui nesse sentido. Porque é importante lembrar que as fitas de DNA, né, elas não são idênticas, elas são complementares e são antiparalelas. Então, só reforçando, né, aqui a fita contínua ou fita líder é aquela em que a síntese segue a mesma direção aqui da forquilha de replicação. Enquanto que a fita aqui de baixo, que também está sendo ali, né, recém-sintetizada, ela tem um outro nome, né, que o molde dela vai ser a fita retardada ou fita descontínua, e assim ela é aquela em que a síntese ocorre na direção oposta,
né? Então, a setinha aqui tá ao contrário. Então, o que seria, pessoal, essa forquilha de replicação? Essa forquilha de replicação é a região ali do DNA onde ocorre essa transição entre o DNA parental, que é esse original, e aquele DNA que está sendo recém-sintetizado. Como isso é um processo dinâmico, a gente vai ver que é passo a passo. Então, quando se tem essa definição de forquilha de replicação, é justamente essa região do DNA onde está tendo esse processo de replicação. E esses fragmentos de Okazaki, o que seria esses fragmentos? Eles são ali pequenas porções, pequenos pedacinhos de DNA que vão compor ali aquela fita que está sendo recém-sintetizada a partir dessa fita descontínua. Então, aquela fita descontínua que serve de molde para a replicação desse DNA, a gente vai ver que eles têm esses fragmentos de Okazaki. Enquanto que aqui na fita líder ou fita contínua, nós não iremos observar esses fragmentos. Então, pessoal, a gente já tem, muito bem estabelecido que a replicação ela é dita semi-conservativa, por essas razões de conservar a fita molde ali para que seja formada a nova fita. No entanto, antes de se ter essa determinação, surgiram ali algumas hipóteses, para identificar como que esse DNA seria replicado. Então, as três hipóteses que foram estabelecidas foram a semiconservativa, que foi estabelecida como a assertiva, e tivemos outras hipóteses que foram eliminadas, que foi a replicação conservativa e a replicação dispersiva. Então, vamos ver o que essas outras duas hipóteses tinham estabelecido como possibilidade. A replicação conservativa, representada aqui nesse esqueminha, nesse primeiro aqui modelo, ela dizia o seguinte, que a replicação do DNA resulta em uma molécula formada por duas fitas originais, ou seja, a gente vê aqui duas fitas na cor cinza, sendo aqui originadas da mesma forma, ou seja, duas fitas idênticas. E uma outra molécula formada por duas novas fitas ali, com exatamente a mesma sequência da molécula original. No entanto, não conseguiram confirmar, essa hipótese, que ficou, então, só como um modelo, um possível modelo. A outra hipótese foi a replicação dispersiva, que é essa aqui representada no terceiro exemplo, que demonstrava o seguinte: a replicação do DNA resulta em duas moléculas de DNA que são misturas ou híbridas, que é quando se tem essa mistura, entre as características genéticas do DNA parental e dessa molécula filha, que está sendo ali sintetizada. Então, a gente vê aqui, nesse modelo, onde tinha-se ali, foi chamado de como se fosse uma colcha de retalhos, um pedacinho daquele DNA original, um outro pedacinho dessa fita que foi recém-sintetizada. No entanto, também não conseguiram estabelecer esse modelo, sendo aqui a representação do segundo exemplo, que é o que nos mostra essa replicação semi-conservativa, ela foi, então, ilustrada e dizia o seguinte, que as duas fitas de DNA, elas se desconectam
né, aquelas pontes de hidrogênio que unem as bases nitrogenadas, elas são rompidas. E aí a gente tem essa seguinte conformação, né? Mantém-se uma fita aqui original, né, que serve como molde para sintetizar aquela outra molécula ali filha. Então, o resultado são duas moléculas de DNA com uma fita original e uma fita nova. Então, essa hipótese, né, foi proposta a partir, né, daqueles experimentos que identificaram que o DNA tinha aquela conformação em dupla hélice e só foi, né, possível confirmar essa hipótese por conta desse experimento aqui a seguir, né, que a gente vai ver como que ele foi feito, né, o seu significado, e que foi o que consolidou de fato que a replicação do nosso DNA ela é de fato semi-conservativa. Então, isso significa que cada fita funciona como molde para que fosse possível ali gerar uma nova fita. Então, lá na década de 50, né, mais especificamente no ano de 1957, esses dois pesquisadores, né, conhecidos pelo seu sobrenome, que é o Meselson e o Stoll, eles fizeram o seguinte experimento. Então, aqui à direita, né, tem uma imagem para auxiliar, né, a essa compreensão. Então, eles extraíram ali um fragmento de DNA, aqui representado à direita. Então, esse, pessoal, é o DNA ali original, ou seja, é a partir dele que vai se fazer a replicação posteriormente. Então, esse é o chamado DNA parental, ou seja, é aquele DNA aqui que está representado em azul, né? Então, as suas duplas hélices estão em azul. Essa amostra, né, eles utilizaram como bactérias, né, pegaram bactérias, extraíram, né, o seu DNA e colocaram, né, essas bactérias aqui em uma amostra contendo ali isótipos do nitrogênio. Então, aqui, esse isótipo do nitrogênio, né, de número 15, significa, né, que é um nitrogênio de cadeia pesada, né? E esse nitrogênio, ele tem a capacidade de entrar na composição ali dessas bases nitrogenadas. Então, né, essa referência de pesado, né, ser um isótipo pesado, faz com que essa amostra fique aqui bem próximo da parte inferior aqui do tubinho, identificada aqui em A. Então, em um primeiro momento, esses pesquisadores colocaram ali células para crescer nesse meio contendo esse isótipo de nitrogênio de cadeia ali pesada, né? Então, utilizaram bactérias para esse fim. Posteriormente, o que eles fizeram? Eles transferiram essas células ali para um meio híbrido. Então, aqui tinham outros isótipos de nitrogênio. Além daquele nitrogênio de cadeia pesada 15, colocou-se também um nitrogênio de cadeia leve, que é o 14. Então, é importante a gente saber essa diferença, né? O isótipo do nitrogênio de cadeia pesada é o 15, o isótipo de nitrogênio de cadeia leve é o 14. Então, a amostra ela fica aqui mais na parte superior, porque ali já tem a presença, né, desse isótipo de nitrogênio. Então, quando esses pesquisadores, né, transferiram essa amostra ali original para essa região híbrida, foi quando ele teve ali a primeira geração. Olha, aqui tem uma perguntinha, né? O Watson usou esse tipo de fita para descobrir o DNA?
Não, na verdade, aqui são outros pesquisadores que, a partir das descobertas do Watson, ele utilizou princípios envolvendo raio-x. Aqui foi posteriormente a essa descoberta da estrutura do DNA. Então, aqui no caso, foram atribuídos a esses dois pesquisadores, eles são conhecidos pelo seu sobrenome também, que são o Meselson e o Stoll. Então, esses dois aqui que fizeram esses experimentos utilizando isótopos de hidrogênio, né? No caso, o Watson, ele utilizou ali princípios envolvendo a radiação, né? Aí foram outros métodos, né, que eles estabeleceram a conformação da dupla hélice. Sim, né? Na verdade, essa replicação semiconservativa é a única que foi confirmada, né? Essas outras hipóteses aqui, que eu demonstrei para vocês anteriormente, a conservativa e a dispersiva, elas caíram por terra, né? Porque não conseguiram comprovar por meio de experimentos. Então, o que a gente tem estabelecido e confirmado atualmente é essa aqui, né, que é a única possível, que é a semi-conservativa. Né? Ela, inclusive, explica todos os princípios de hereditariedade. Então, essas outras duas hipóteses, na verdade, o erro é porque eles não conseguiram. Quando a gente cria uma hipótese, né, ao final ali desse estabelecimento, a gente refuta, né, aquela ideia, ou então a gente, né, conclui como certa. No entanto, isso ocorreu, né, há muitos anos atrás, não se tinham ali muitas tecnologias, né, elas foram elaboradas ao acaso e não conseguiram ali experimentos que comprovassem, né? Então, assim, apontar um erro é difícil porque não conseguiram ali meios para fazer os experimentos, como foi na semiconservativa. E uma vez que a semiconservativa, né, ela foi de fato ali validada, né, as outras caíram por terra, né, por não ter ali meios suficientes, né? A semiconservativa, ela de fato, né, foi o modelo aceito. Eu acredito que não, né? Porque como a semiconservativa é de fato o que a gente tem, né? A gente está, né, em uma geração privilegiada, porque a gente tem muitos recursos, né? Então, pensando lá naquele tempo, na década de 70, esse pessoal penou, né, para conseguir de fato, porque muitas coisas eram empíricas. Como já se tem estabelecido que a replicação ela mantém um molde para que haja a formação ali de uma fita, a conservativa e a dispersiva, né, elas não se encaixam nesse princípio. Então, né, muito possivelmente essas hipóteses, a gente não pode falar nunca, né, porque a todo tempo a gente está tendo ali atualizações, né, mas o que se tem estabelecido, né, dentro da genética, da biologia molecular, né, elas não se encaixam dentro da nossa realidade. Então, aqui, pessoal, né, esse experimento, né, ele utilizou-se como um meio, né? O meio é onde a gente vai inserir as amostras e esperar ali, né, que tenha algum resultado de acordo com a hipótese que foi estabelecida. Aqui no caso, seria a hipótese de que a replicação do DNA seria de fato semiconservativa. Então, esses pesquisadores, né, eles pegaram isótopos de nitrogênio. Então, aqui foi o N15,
que é descrito como de cadeia pesada, e o N14, né, que é relacionado à cadeia leve. Então, a gente pode ver essas diferenças relacionadas aqui à altura dessa amostra, né? Onde tem somente o meio com o isótipo de cadeia pesada, ele fica aqui mais no fundo, enquanto que naquele meio onde tem ali a presença desse isótipo de cadeia leve, né, ele fica mais ali do meio para a região superior. E eles, né, na época, identificaram que esse nitrogênio ele tinha a capacidade ali de ser internalizado nessas bases nitrogenadas, e eles fizeram o seguinte, né? Primeiro, colocaram essas células aqui antes da replicação. Então, aqui a gente vê uma molécula de DNA parental, ou seja, aquela molécula original ali que vai dar sequência a essa replicação. Depois, eles transferiram, né, essa amostra aqui para um outro meio híbrido e foi deixado aqui para que ocorra ali a replicação de até 2 gerações seguintes. Então, aqui a gente pode observar que na primeira geração houve aqui a formação, né, de uma nova fita que foi recém-sintetizada em vermelho. E é mantida aqui uma fita azul para evidenciar, né, a perpetuação dessa fita molde. Então, isso norteia, né, os princípios da hereditariedade, né? Porque se a gente for ver, continuar vendo essas gerações seguintes, né, a gente sempre vai encontrar ali a presença, né, de uma fita molde lá do início. Então, aqui ao final, né, a partir da segunda geração, né, além da presença desse isótipo de nitrogênio, né, se tinha também solução de cloreto de césio, né, nesse meio. Então, aqui, né, o que conseguiu se estabelecer de fato que a replicação do DNA é semiconservativa, porque aqui, através desse experimento, né, foi possível verificar a conservação de uma fita molde, aqui representada em azul, e a formação de uma nova fita em vermelho, né? Então, aqui a gente está observando 2 gerações. Mas se fosse perpetuado, né, isso para gerações ele a partir aqui terceira, quarta, quinta e assim por diante, a gente sempre veria ali alguma identificação dessa fita original, né? Então isso norteia o princípio da hereditariedade, né? Então foi a partir desse experimento, né, que consolidou-se a hipótese de que a replicação é dita como semi-conservativa. Então, aqui na sequência, né, tem algumas características a partir, né, dessa descoberta. Aqui tem-se um exemplo de bactérias em meio com timidina, que foi marcada radioativamente. Então, assim, não são imagens, né, com a resolução ali tão, né, satisfatória, mas aqui embaixo, né, esses retângulos a gente consegue ver essa evolução dessa replicação, ou seja, essa divisão ali, né, do DNA. Então, a gente tem que a replicação, ela começa ali em um ponto de origem. Aqui, se a gente pegar essa imagem, né, seria aproximadamente aqui, nesse canto superior e inferior, que é onde a gente vê ali a formação, né, como se fosse ali 2 paredes. Então, aqui, nas bactérias, que é esse primeiro exemplo, ela tem essa sequência. Ela começa em um ponto de origem e prossegue bidirecionalmente. Para ficar mais fácil de compreender, né, tem esses desenhos aqui que estão representando aqui essas imagens em cinza que identificam essa replicação in vivo,
nessas bactérias. Então, essa alça de replicação, ela sempre se inicia ali em um ponto. No caso aqui dessa bactéria, foi aqui nessa região, que corresponde a aproximadamente essa estrutura aqui, desse desenho. À medida que essa replicação vai avançando, né, a gente tem essas mudanças aqui estruturais, né, até chegar na fase final, onde de fato ocorre essa replicação. Então, a gente tem alguns nomes específicos para estabelecer o que acontece, né? Então, aqui a chamada forquilha de replicação é o local onde esse DNA parental, ou seja, aquele DNA original, ele vai sendo ali desenrolado, né? Porque o DNA ele tem aquela conformação em dupla hélice. Então, para que ele duplique, essa estrutura, né, ela tem que ser desfeita. E as fitas ali que foram separadas, elas vão sendo rapidamente replicadas, né? A gente vai ver na aula de hoje o passo a passo dessa replicação, né? Porque nós temos muitas enzimas envolvidas, né? Cada uma tem uma função fundamental durante todo esse processo, que é finamente regulado. Então, no slide anterior, a gente viu um exemplo de uma replicação envolvendo as bactérias, né, que são ali seres vivos procarióticos, agora considerando, né, uma replicação nos eucariotos. Então, aqui a gente forma várias forquilhas de replicação, né? Então, se vocês observarem aqui nessa imagem, tem várias bolinhas aqui que sinalizam essa forquilha de replicação, né? Porque aqui nos seres eucariotos, a gente tem um DNA que é mais longo e esse processo de replicação ele é mais lento, né? Tanto é que um cromossomo humano, ele demoraria cerca de 800 horas para replicar a partir de apenas uma única origem, que é o que ocorre lá nas bactérias. Mas lá, né, essa extensão cromossômica ela é menorzinha, então não se gasta tanto tempo. Aqui, então, no cromossomo humano, né, a gente tem muitas forquilhas de replicação, justamente para que não se demore todo esse tempo aqui, né, que seria ali extremamente demorado a replicação desse DNA. Então, qual que é o objetivo, né, da replicação? Ele é utilizado ali, né, para que haja a realização de cópias de DNA. Todas as nossas células, né, elas estão ali o tempo todo se dividindo. Então, é uma etapa fundamental e necessária, né, para a sobrevivência. Então, a gente pode dividir essas etapas, né, basicamente de 3 formas. A primeira delas vai ser a deselicoidização da dupla hélice, né? Porque a dupla hélice tem aquela conformação, né, estrutural. Então, primeiro, a gente precisa reverter essa estrutura, né? Porque a gente tem que romper ali as pontes de nitrogênio, né, que fazem a ligação entre as bases nitrogenadas. Então, a primeira etapa vai ser a deselicoidização dessa dupla hélice. Segundo, depois de deselicoidizar, a gente vai fazer o rompimento dessas pontes de nitrogênio para que haja ali a formação dessas forquilhas de replicação. E por último, a etapa final, o pareamento complementar de bases. Então, esse pareamento, né, ele é ali altamente específico. Então, se a gente tem uma sequência de bases, dessa forma aqui, ATTGCT, ela vai se ligar ali àquelas bases que são complementares, né? Foi aquilo que a gente conversou nas primeiras aulas, né, do Agnaldo Timóteo e Gal Costa. Então, o A se liga com T se liga com A, T se liga com A,
G se liga com C, C se liga com G e T com A. Né? O pareamento ele só vai ocorrer, né, a partir desse filamento molde, que vai se parear ali com as suas respectivas bases. Então, antes da gente ver um esqueminha que representa essa replicação, né, vamos ver aqui só mais alguns conceitos importantes. Então, a replicação, né, porque primeiro a gente vê ali a dupla fita gerando duas duplas fitas. Então, essa replicação, ela ocorre de forma simultânea. A gente vai ver a desecolidização, então sobra uma fita molde para a esquerda, outra fita molde para a direita. Cada uma dessas vai sintetizar uma nova fita, e isso ocorre de forma simultânea. Lembrando sempre, né, que a síntese desse DNA, ela prossegue nessa direção, de 5' para 3'. E ela é semidescontínua, né, justamente pelo fato das duas fitas de DNA serem antiparalelas. Ou seja, a gente vai ver que uma é lida em 5', 3', a outra é como se fosse de baixo para cima, né? Sempre respeitando ali esse sentido. Então, a fita líder ou contínua é aquela onde essa síntese prossegue na direção 5', 3', ou seja, elas vão ter a mesma direção do movimento da forquilha de replicação, que foi uma das primeiras imagens do slide que a gente começou. E embaixo a gente tem a fita que pode ser chamada de descontínua, atrasada ou retardada, que é aquela onde essa síntese de 5' para 3' vai prosseguir na direção oposta à direção do movimento dessas forquilhas de replicação. Então, ainda dentro desse mecanismo de elongação da fita de DNA, né, a gente tem algumas regrinhas. Primeiro, as enzimas DNA polimerases que vão atuar nessa replicação, todas elas requerem um molde. Ou seja, isso significa que a reação de polimerização ela é guiada por uma fita molde de DNA de acordo com as regras de pareamento de base. Então, é aquele princípio, né? A adenina vai parear, né, somente com timina e guanina vai parear somente com, né, citosina. Então, respeitando sempre essas regrinhas específicas de pareamento. Segundo ponto, é necessário um iniciador, porque essa enzima, a DNA polimerase, ela só vai conseguir exercer essa sua função ali de adicionar os nucleotídeos a uma fita pré-existente na presença desse iniciador, né? Então, ele vai ser o que é chamado de primer. E, por fim, ainda dentro desses mecanismos de elongação da fita de DNA, né, a gente tem essas informações que são as seguintes. Cada novo nucleotídeo adicionado ali à cadeia crescente vai ser mantido lá não apenas pela nova ligação fosfodiéster, mas também pelas pontes de hidrogênio com seu parceiro no molde e as interações de empilhamento de bases com os nucleotídeos adjacentes na mesma cadeia. A energia adicional que é liberada por essas interações fracas ajuda a direcionar essa reação justamente nessa direção da polimerização. Então, a gente tem o seguinte, as bases que foram ali, né, em posições incorretas, elas não vão formar essas pontes de hidrogênio e podem ser ali rejeitadas antes da ligação fosfodiéster a ser formada. Sendo assim,
né, essas pontes de hidrogênio, elas são extremamente importantes porque elas vão especificar o pareamento correto entre as bases. Então, aqui, pessoal, né, eu coloquei aqui na sequência um esqueminha, né, para a gente entender de forma dinâmica o que acontece. Então, aqui a gente tem um fragmento de DNA, né, uma dupla hélice parental, ou seja, aquela fita original. Então, a gente vê aqui à esquerda, né, uma fita aqui 5 linha, 3 linha. Aqui à direita é o contrário, 5 linha, 3 linha, de baixo para cima. Isso é porque as fitas de DNA, elas são antiparalelas. Então, a gente sempre vai encontrar essa conformação. Elas são complementares, no entanto, elas são antiparalelas. Então, por isso, essa conformação. Então, aqui a gente vê duas pontes de hidrogênio, quando trata-se da adenina ligando-se à timina, e 3 pontes de hidrogênio, né, quando a citosina se liga à guanina. Então, aqui nós temos a molécula de DNA parental, ou seja, aquela original antes de iniciar o processo de replicação. Aí iniciou-se. No slide seguinte, percebam que as pontes de hidrogênio foram rompidas. O próximo passo, as fitas foram separadas. Ou seja, a gente tem aqui a separação daquela fita molde. Então, essa primeira aqui à esquerda é aquela fita que é chamada de fita líder ou contínua, onde ela tem essa direção, 5 linha, 3 linha. Já aqui à direita, a gente tem aquela fita que é chamada de descontínua, atrasada, retardada, porque ela aqui tem a conformação, né, na direção oposta, né? O 5 fica para baixo, 5 linha, e a 3 linha fica para cima. Então, percebam que essas extremidades, elas estarão sempre livres, que é onde vai iniciar esse processo de replicação. Então, nós já tivemos ali o rompimento das pontes de hidrogênio, a separação dessas fitas molde. Agora que o próximo passo é iniciar a replicação. Lembrando sempre que a replicação vai ser sempre no sentido 5 linha, 3 linha. Então, vejam só. Lembrando que ocorre simultaneamente. Então, aqui a cada slide que eu passo, vai ter a síntese ali de um novo nucleotídeo, para que no final, né, a gente tenha ali o pareamento completo. Então, aqui a gente está vendo um exemplo da replicação, considerando ali um pequeno fragmento de DNA. Então, aqui, pessoal, seria o resultado final daquela molécula anterior. Então, essa linha aqui da esquerda, essa fita da esquerda e a da extrema direita são as linhas moldes, ou seja, que foi conservada daquela molécula de DNA anterior. E essas duas fitas aqui, mais ao centro, correspondem àquela fita que foi recém-sintetizada. Então, essa replicação aqui dessas duas moléculas filhas de DNA, né, elas ocorreram de forma simultânea e são caracterizadas como semi-conservativa, porque a gente mantém a fita molde para que haja ali a formação dessa fita recém-sintetizada. Então, essa fita, né, que foi recém-sintetizada, só é possível porque ela tem essa fita molde, né, para ela se nortear. Então, percebam aqui que o pareamento, né, ele é altamente específico, né, sempre considerando ali a base nitrogenada correspondente.
Então, aqui a gente viu esse esqueminha, né, que representa esse processo. Agora a gente vai ver quais são as enzimas envolvidas nessa replicação. Até aqui, pessoal, tem alguma dúvida? Algum ponto que ficou um pouco confuso? Na semana de SIC, né, parece que quebra. Não precisa se preocupar não, Bianca, que vai dar certo. Então, vamos lá, pessoal. Então, agora vamos entender quais enzimas que participam desse processo de replicação do DNA. Porque até agora a gente viu o seguinte. Primeiro, faz-se a deselicoidização, ou seja, aquela dupla hélice, né, é rompida. Então, é como se pegasse, né, aquela estrutura enovelada e colocasse ela em um único plano. Depois, faz-se o rompimento ali das pontes de nitrogênio, para que haja a separação das fitas. Então, em cada uma dessas etapas, a gente vai ter enzimas atuando. Então, vamos começar aqui pela helicase. As enzimas helicases, elas são justamente as responsáveis por promover essa deselicoidização. Então, aqui tem essa estrutura molecular em amarelo, representando, né, o que seria uma helicase. Ela pode ser chamada também de DNA helicase ou simplesmente helicase. Então, aqui, ó, à direita, a gente tem uma representação de como que ela vai atuar. Então, a gente tem aqui, né, uma dupla hélice. É um processo que gera ali, né, a utilização de energia através da hidrólise de ATP, que vai justamente impulsionar esse rompimento das pontes de nitrogênio. Então, o que une uma fita à outra? É justamente essas pontes de nitrogênio, né? Então, elas precisam ali serem rompidas para que a gente consiga essa separação das fitas de DNA, né? Considerando que é uma ligação, né, entre uma e outra. Então, a gente precisa afastar essas fitas. Então, quem é o responsável por fazer esse trabalhinho vai ser a helicase. Então, através da hidrólise de ATP, ela vai executar ali a sua tarefa, né? Então, para tudo tem-se um gasto de energia, né? Nem o relógio trabalha de graça, né? A gente precisa pôr bateria, pilha, né? O que for. Então, aqui não seria diferente, né? A helicase, ela vai então romper essas pontes de hidrogênio para separar as duas fitas de DNA, né? Para que ocorra posteriormente a replicação. Então, a primeira enzima envolvida vai ser a helicase. Depois, né, ou em conjunto, a gente tem as topoisomerases, né, que vão fazer com que haja esse desdobramento dessas voltas da dupla hélice, né, porque ali as pontes de nitrogênio estão sendo rompidas, né, a gente precisa então fazer esse desdobramento. Então, existem dois tipos da topoisomerase, que são classificadas como tipo 1 e tipo 2. Então, a topoisomerase do tipo 1, ela é responsável por catalisar o relaxamento desse DNA. E na sequência, a gente vai ter a topoisomerase do tipo 2, que vai utilizar aquela energia ali, né, que foi liberada anteriormente, para produzir a quebra dessas duas fitas, né? Então, aqui tem um esqueminha, né, representando como se fosse uma tesourinha mesmo. Tudo isso no intuito, né, são enzimas que vão atuar nesse desdobramento dessa dupla hélice, com, né, o consumo de ATP.
Então, nós temos, por enquanto, atuando as helicases e as topoisomerases, né? Então, vocês vão ver que é um processo todo mediado por ação enzimática. Na sequência, nós temos as proteínas SSB, né, que vem da nomenclatura inglesa de Binding Single Strand, que são ali proteínas ligadoras de fita simples, né? O que elas fazem? Porque, pessoal, a gente tem uma atração ali, né, envolvendo as cargas elétricas. Quando a gente separa essas fitas de DNA, elas têm ali uma tendência de se reanelar, ou seja, de se ligar novamente. Então, o que essa, né, enzima ela vai fazer? Ela se liga ali às fitas simples. Então, é essa estrutura aqui em V, né, tem essa conformação em V. Como o seu próprio nome já sugere, né, elas são proteínas de fita simples. Então, mediante, né, esse desdobramento da dupla hélice, o rompimento das pontes de hidrogênio, ela já vai estar disponível para se ligar a essa fita simples. Então, qual que é a sua função? Ela se liga a essa fita, impedindo ali o reanelamento, ou seja, impedindo com que essas fitas se unam ali novamente, porque a gente está iniciando esse processo de duplicação. Então, a gente precisa com que essas fitas, né, fiquem separadas uma das outras, porque a gente quer novas fitas sendo ali sintetizadas. Então, aqui, as proteínas SSB têm a função ali de se ligar às fitas simples ali de DNA, nesse processo inicial da replicação, para impedir a sua ligação ali àquela outra, a outra fita, né? Porque a gente tem aqui até o momento duas fitas simples que foram ali separadas anteriormente. Na sequência, a gente tem as enzimas primases, né? Elas têm atração de nucleotídeos de RNA complementares para formar um primer ou iniciador de RNA. Então, esse primer, pessoal, ele vai ser extremamente importante, que é como se identificasse, olha, é aqui que essa duplicação tem que iniciar, né? Ela marca ali o início dessa replicação, que é a partir da DNA polimerase. Só que essa DNA polimerase, ela só vai conseguir iniciar o seu processo de replicação a partir da presença desse primer, que é a partir dessas enzimas primases, né? Elas que vão sintetizar esse primer. Então, é extremamente importante que haja esse iniciador de RNA para que se prossiga essa replicação. Né? Então, aqui, só por curiosidade, né, pessoal, a gente está iniciando esse conteúdo, né? Vocês não precisam se preocupar em ter que saber, né? A gente está iniciando. Então, eu pergunto a vocês, por que é importante que esse primer seja de RNA? Vocês têm alguma ideia, né? Considerando que a gente está falando de DNA. A sua segunda sugestão, Bianca, é mais próximo mesmo da... Primeiro, é importante também para realizar essa leitura. E a gente vai ver depois que a remoção desses primers, porque o primer ele vai indicar, olha, DNA polimerase, é aqui que você tem que iniciar a sua replicação. Mas depois nós vamos ver que na etapa final,
dessa replicação, esses primers eles são removidos. E a enzima que faz esse processo é a RNase. Então, isso vai facilitar essa remoção, né? Então, além de auxiliar ali a leitura, né, de indicar que é ali que vai iniciar esse processo de replicação, posteriormente a remoção, né, ela é facilitada por conta da enzima que vai atuar nesse processo final. Aí na sequência a gente tem, né, uma das principais enzimas, né, todas são importantes e fundamentais, né, mas se fosse para eleger, né, ali a enzima chave, seriam a DNA polimerase, porque ela que de fato, né, vai fazer, vai catalisar esse crescimento, né, então aqueles nucleotídeos que vão sendo inseridos, eles são realizados por meio dessa enzima, que é a DNA polimerase, e ela ainda tem uma função extremamente importante, onde ela remove ali bases que foram pareadas erradas. Então, além, né, de catalisar esse crescimento, tem ali essa edição. Então, consegue-se ali eliminar, né, boa parte de bases que foram pareadas de forma errônea. Então, aqui, a ação fundamental e importante da DNA polimerase. Na sequência, a gente tem a sliding clamp, que vai ser uma proteína acessória que ajuda a manter a DNA polimerase junto à fita de DNA. Então, é como se fosse ali um suporte durante esse processo de replicação. Na sequência, temos a RNase H, que vai justamente remover aqueles iniciadores de RNA, que são os primers, que deram ali início ao processo de replicação. E, por fim, a gente tem as enzimas DNA ligases, que elas são responsáveis por fazer a ligação do nucleotídeo ao filamento molde por meio do estabelecimento de novas pontes de hidrogênio e faz ali a ligação dos fragmentos de Okazaki, que são gerados naquela fita descontínua, né? Que a gente tem a fita contínua, que vai ser recém-sintetizada, servindo como um molde, e a gente tem a fita descontínua, né? Que ali é antiparalela, é onde se formam esses fragmentos de Okazaki. Então, aqui, pessoal, tem todas as enzimas atuantes na replicação, com as suas respectivas funções. Aqui, então, só um comparativo. À esquerda, a gente tem a replicação nos seres procariontes, né, que são as bactérias. E à direita, né, em comparação com os eucariontes, né, onde tem ali uma maior complexidade envolvendo essas moléculas de DNA. Então, aqui à esquerda, nos procariontes, a gente vê, né, somente ali uma zona de replicação, que é biunidirecional, né? Então, aqui a gente tem um formando dois, a partir desse bidirecionamento. E aqui, à direita, né, a gente tem a formação de várias ali forquilhas de replicação, para que esse processo de duplicação não fosse tão demorado, né? Considerando essa extensão e complexidade envolvida na replicação dos eucariontes. Aí, pessoal, tem esse vídeo aqui que sintetiza, né, tudo que foi visto na aula de hoje e fica mais fácil da gente compreender, porque ele traz ali as enzimas e o que acontece, né? Então, é um videozinho muito interessante. Vou colocar aqui, né? Vocês me sinalizam se tá dando para ouvir o áudio, né? Que ele tem um áudiozinho. Tanto em eucariotos como procariotos, a replicação inicia-se em uma sequência particular de nucleotídeos,
denominada origem de replicação, a qual serve como local específico para a ligação de proteínas que iniciam o processo de síntese do DNA. Essas proteínas são as enzimas DNA helicases, que por meio da quebra de moléculas de ATP promovem a abertura e o desenrolamento das duplas fitas de DNA. A síntese do DNA é bidirecional, sendo que as origens de replicação se expandem em ambas as direções, formando estruturas denominadas forquilhas de replicação. Uma vez separadas, as fitas parentais possuem a tendência de se reassociarem novamente, problema que é resolvido pelas proteínas SSB, ou proteínas ligadoras de fita simples, que estabilizam e evitam que as fitas parentais se unam novamente. A DNA polimerase é a enzima crítica do processo de replicação. Mas não se engane, a enzima que você vê neste momento não é a DNA polimerase, mas sim uma DNA primase. A DNA polimerase não é capaz de iniciar por si própria a síntese de uma fita de DNA. Depende da atividade da DNA primase, um tipo especial de RNA polimerase que sintetiza um fragmento de RNA denominado primer. A partir da extremidade 3' do primer de RNA, a DNA polimerase começa o seu trabalho de adicionar nucleotídeos para construir a nova fita de DNA, complementar à fita parental. A DNA polimerase catalisa a ligação fosfodiéster, adicionando nucleotídeos no sentido 5' para a 3' da fita que está sendo formada. E é esta a característica essencial de todas as DNAs e RNAs polimerases, incluindo a própria primase: adicionar nucleotídeos no sentido 5' para 3'. A energia necessária para a reação de polimerização vem dos próprios nucleotídeos trifosfatados a serem adicionados. A fita de DNA, que será sintetizada a partir da fita em azul, é denominada fita contínua, porque sua síntese ocorre continuamente a partir de um único primer de RNA. Consequência do antiparalelismo das fitas parentais, a fita descontínua, sintetizada a partir da fita em vermelho, terá esse nome pois sua síntese demandará mais de um primer de RNA, entre os quais serão sintetizados fragmentos de DNA conhecidos como fragmentos de Okazaki. Para formar uma fita contínua, a partir da fita de síntese descontínua, os primers de RNA devem ser removidos dos fragmentos de Okazaki. Esta tarefa fica a cargo de outra enzima, a RNase H. Uma vez removidos, os primers devem ser substituídos por sequências de DNA, ação promovida por outra DNA polimerase especial. Finalmente, por meio da energia do ATP, a DNA ligase promove a união dos fragmentos de Okazaki.